Fala moçada, olha ele aí de volta, professor Laurence. Gente, vimos nas aulas anteriores cilindros. Veja, a introdução foi na aula passada. Vimos a questão então dos elementos, dos tipos de cilindros. Hoje vamos mais além. No encontro de hoje, nós iremos aprender essa questão então de calcular área de base, área lateral e área total de um cilindro, área ou também chamado de superfície. Ok? Então, para a gente determinar essas fórmulas, as situações, vejamos o seguinte. É área da base, tá? Então, quando você fala, por exemplo, na questão então do cilindro, para você encontrar, por exemplo, a área da base, né? Então aqui, ó, área, ou também chamado, pessoal, de superfície, tá? Área da base. Você vai fazer o seguinte, vamos observar a figura aqui do lado para começarmos a deduzir essa fórmula, tá? Então, cara, a base, o que acontece? Bom, a base é um círculo, né? Então, para você encontrar a área de uma base, que no caso é a área de um círculo, basta você lembrar da fórmula da área de um círculo. Quem lembra aí? A área de um círculo, fórmula, não é πr elevado ao quadrado? É sim, Laurence. Então tá aqui, ó. A área da base, que eu vou denominar de AB, tá? Esse AB é você simplesmente pegar o π, o valor do r e elevar ao quadrado, tá? Então, πr elevado ao quadrado, tá? Onde o π é aquele número irracional, né? Que, ora, a questão pede para você aproximar para 3, 3.1, 3.14, tá? E esse r é o quê? É o raio da base. Então, se, por exemplo, você tem uma base que é um círculo, todo círculo tem raio. Esse R, então, é o raio da base. Então, encontrar a área da base, simples, tranquilo, bem sossegado e bem suave, né? Bom, o próximo elemento para a gente determinar, vejam, não tem muita decoreba, tá, gente? Essas fórmulas nós, na hora, concluímos através das aulas anteriores, né? De, por exemplo, fórmulas que você já conhece. Vejam, uma outra situação aqui para vocês. Para calcular, por exemplo, a área lateral. Para você encontrar, por exemplo, a área lateral deste cilindro. Então vejamos aqui, ó. Determinação dessa chamada, então, área lateral. Você faz o seguinte, olha para a figura. Observe essa figura para nós concluirmos, né? Cara, área lateral. A lateral do cilindro, você entende, você concorda que seria um retângulo? Então, para você encontrar a área lateral, basta você encontrar a área deste retângulo, que vai compor a lateral, que vai compor esse rótulo, né, da sua latinha de ervilha. Então vejamos aqui, ó. Vamos colocar a figura para vocês aqui, ó. Então notem que aquele retângulo, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Então peguei, por exemplo, esse retângulo e coloquei aqui para você analisar. Notem, aqui você tem, por exemplo, a geratriz do teu cilindro, que também pode ser a altura, tá? Tanto faz. Como estamos trabalhando com o cilindro do tipo reto, né? Então geratriz e, por exemplo, a altura, elas se coincidem. Bom, então aqui você tem a altura, né? A altura do cilindro, que seria a altura, então, desse cilindro. Agora, essa outra parte aqui, ó, essa base do retângulo, observe, essa base, ela vai contornar, gente, esse círculo. Essa base vai ser o comprimento do círculo, né? A fórmula, pessoal, do comprimento de um círculo, só para você lembrar, é o 2π multiplicado por r. 2πr. Então, 2πr é o comprimento de um círculo. Esse contorno é o mesmo que esse contorno. Faz sentido? Tudo bem? Então, para você encontrar e determinar essa área lateral, basta você encontrar a área desse retângulo. E como é que você faz para determinar, gente, a área de um retângulo? Lado vezes lado, base vezes altura, né? Então aqui você vai ter o seguinte, para você encontrar então essa área do tipo lateral, AL, tá? Área lateral, AL. Você vai ter então a base multiplicado pela altura, lado multiplicado por lado. Então nós temos que você tem o 2πr multiplicado pelo valor do h. Quiser colocar no lugar do h o g, também tanto faz, porque o g e o h, a geratriz e a altura neste chamado cilindro reto, elas se coincidem, tá? Então, essa é a fórmula para você determinar essa área lateral, que é a área do retângulo, né? Então, nada mais é do que um retângulo ou um quadrilátero do tipo notável, né? Do tipo notável. Então, essa é a fórmula para você determinar a área lateral. Bom, e para você encontrar a área total? O que é a área total? Ou também chamado de superfície total, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Área total. Olha, área total
é você encontrar, por exemplo, toda a superfície aqui lateral e mais as duas bases. É como se fosse assim, vamos pegar uma lata, que é um cilindro, e pintá-la, não é? Então quando você pinta, você vai ter que pintar então as duas bases na parte de fora e a lateral, né? Então para você encontrar a área total, o que é a área total então? Superfície total, gente, é você pegar então a área total, que é o AT, vai ser equivalente à área lateral, que é o AL, mais 2 vezes a área da base. Né? Então, como são duas bases, que uma embaixo e uma em cima, né? Então essa superfície total, a área toda, né, desse cilindro na parte externa são as duas bases mais a lateral. Lateral mais duas áreas de base. Então basta você agora fazer essa substituição, tá? Então a área total, ela vai ser equivalente a lateral, é o 2πr multiplicado por H, né? Mais 2 vezes o valor de área de base. Então 2 vezes a área da base é πr elevado ao quadrado. Então essa é a fórmula, tá? Quiserem colocar o πr em evidência e tal, mas essa é a fórmula para você encontrar quem? A chamada superfície total. Você vai deduzindo na hora, né? Você vai somando os retângulos mais dois círculos que, por exemplo, vão compor então essa área total da figurinha. Beleza? Então as principais áreas, ou todas elas, estão aí. Ou pedem para vocês a área da base, ou a lateral, ou tudo junto, né? Não esquece que na total são as duas bases, tá, gente? São as duas bases, embaixo e em cima. Embaixo e em cima. Bora fazer exercício? Então observe o seguinte, ó, tela para você então observar a resolução dessa questão. Supondo que o formato de um copo ele é semelhante a um cilindro circular reto, né? Então, atenção às nomenclaturas, é cilindro, aula de hoje, reto. Reto é quando aquele eixo central é perpendicular à base, tá? Em que o diâmetro da base, ele mede 8 centímetros e a altura mede 12. Qual é a área lateral aproximada desse copo, né? Então a questão falou em área lateral. Observe, então nós temos aqui os formulários para a gente fazer a resolução e a questão falou sobre isso aqui, ó. Área lateral, sobre área lateral, tá? Então vamos lá. Nessa resolução, nós temos, por exemplo, que o copo é um cilindro, né? O copo vai ser um cilindro. Então o cilindro está aqui, ó. Então você vai ter, por exemplo, um cilindrinho, que é um copo, né? Geralmente o teu copo de água que você toma em casa é, por exemplo, um cilindro. No cilindro, gente, nessa figura que é um cilindro, as informações, é legal você colocar tudo no cilindro, né? Então, supondo que o formato de um copo é semelhante ao cilindro, reto, né, reto, ao eixo central perpendicular à base, e que o diâmetro da base mede 8. Fica atento, o diâmetro é 8. O diâmetro, gente, é equivalente a 2 raios. Então, esse diâmetro aqui, ó, é equivalente, por exemplo, a 8 centímetros. Isso conclui que, por exemplo, o raio é a metade, né? Então, o raio é equivalente a 4 centímetros. Diâmetro é o dobro do raio, né? Bom, e que, por exemplo, gente, a altura desse cilindro, também chamado de giratriz, que eles coincidem, tá? É equivalente a 12. Então, essa altura aqui, ó, é equivalente, por exemplo, a 12 centímetros. É equivalente a 12 centímetros. Pergunta, qual é a área lateral aproximada desse copo em centímetros quadrados? Então, cara, analisa aí. Quiser jogar direto na fórmula, né, da área lateral, beleza. Mas vamos lá. Então, aqui, ó, se você fazer o desenho, né, dessa parte lateral do copo, se você pegar uma tesoura, recorta e planifica a lateral, você vai ter um retângulo. Né? Esse retângulo, a altura você tem que é equivalente a 12 centímetros, questão forneceu para nós, perfeito. E aqui, gente, essa parte aqui de baixo é o comprimento da circunferência. Tá? O comprimento de uma circunferência, a fórmula é 2π multiplicado por r, onde r é o raio lá da base. Tá? Então esse comprimento é 2 multiplicado então por π, multiplicado pelo valor então do r, né? Esse r é equivalente ao número 4. Bom, área é isso aqui, ó. É um retângulo, né? Então para você encontrar essa área lateral, basta você fazer a multiplicação de base pelo valor então de altura, né? Base pela altura. Então essa área lateral, chamar então de AL, ela vai ser igual. O valor de base, 2π multiplicado por 4. Isso que é a base, né? E a altura ou a geratriz, você coloca o valor então de 12.
Tudo bem? Então essa área lateral aqui, ó, ela vai ser equivalente a 2 multiplicado por 4 vai ser equivalente ao número 8, né? E 8 multiplicado por 12, aqui você vai ter o valor então de 96, ó. 96 pi. A unidade, como é área, não esqueça que sempre que você falar em área, tá, gente? Área é a unidade que você tem na questão elevado ao quadrado. Se for tudo em centímetros, que é esse caso, centímetros quadrados. Se for tudo em metros, metro quadrado e assim por diante, né? Então, essa vai ser a solução. A questão sugere para vocês para que você faça a multiplicação do π por 3,14. Então, o próximo passo para que você faça a continha exatamente como a questão está propondo, no lugar do π você substitui por esse valor, né, o valor irracional de 3,14, tá? Então, essa área, 96 π centímetros elevado ao quadrado, área lateral, tá? Quisesse diretão jogar na fórmula, a gente não esquece, hein? Então, a área do tipo lateral, na fórmula diretona, 2πr multiplicado por h. Foi aquela fórmula que a gente criou no começo da aula, no começo do encontro. Olha, é uma consequência, 2πr multiplicado por h, tá? Essa então é a relação, essa é a forma de resolução dessa questão. Entendido, gente? Tudo bem? Então tá aí. Fizemos então a nossa aula de hoje das chamadas áreas, né? As áreas laterais, áreas de base e a chamada área total. Nos encontramos na próxima aula. Grande abraço para vocês. Tchau, gente. Até mais.